Olá, meus queridos meninos e meninos, sejam bem-vindos ao canal Biologia e Cidadania. Eu sou o professor Manuel Amaro e hoje a nossa videoaula é sobre ciclos reprodutivos. Nós vamos falar sobre ciclo reprodutivo aplonte, ciclo reprodutivo diplonte e ciclo reprodutivo haplodiplobionte, que são os ciclos reprodutivos dos organismos vivos. E aí, a partir de agora, vou dar umas dicas para vocês que estão ligados no Enem 2018. Eu volto daqui a pouquinho depois da vinheta para começarmos o nosso assunto, beleza? Até já! Ok, meus queridos, estou aqui de volta para falarmos dos ciclos reprodutivos. Então nós vamos falar do ciclo aplonte, que é o ciclo onde o organismo adulto, a fase duradoura é haploide. Vamos falar também do ciclo diplonte, que é onde no qual o organismo adulto é a fase duradoura e diploide. E o ciclo diplobionte ou haplodiplobionte, que é o ciclo que tem alternância de geração, que é o ciclo reprodutivo das plantas e de algumas algas. Então, vamos em frente agora, meus queridos, vamos lá. Antes de falar no ciclo reprodutivo dos organismos, vamos ver alguns conceitos em relação a questões para que você entenda melhor quando eu estiver falando no ciclo, tá? Então veja só, organismo haploide. O que é um organismo haploide ou organismo N? O organismo haploide ele possui apenas um lote de cromossomos. O que quer dizer possui um lote de cromossomos? É que os cromossomos nas células dos organismos haploides, eles estão em dose simples, eles não estão duplicados, não estão aos pares. Tá? Exemplos de alguns organismos haploides, nós temos os fungos, vários fungos, algumas algas também são organismos haploide, onde o adulto é haploide. Nós temos também os gametófitos. Gametófito é a geração haploide das plantas, que produz gametas, chamados gametófitos. Esses gametófitos pertencem à geração do ciclo reprodutivo das plantas. E também de algumas algas. Alguns animais que se desenvolvem por partenogênese. Alguns animais eles não precisam ter o óvulo fecundado, o óvulo se desenvolve em organismo adulto sem haver a fecundação, sem haver a participação do espermatozoide. E aí o organismo se desenvolve com células haploides. Ok, esses são os organismos haploides. Organismo diploide ou 2N cromossomo. Os cromossomos são representados por N. Nesse caso, o organismo possui 2 lotes de cromossomos. Esses cromossomos eles estão aos pares e eles são homólogos. O que é um cromossomo homólogo? É o cromossomo que possui os mesmos genes, Eles possuem os mesmos genes, a mesma forma e geralmente o mesmo tamanho. Exemplos de organismos diploides. A maioria dos animais, que tem alguns animais, como eu já falei, que se desenvolve por partenogênese, e esses organismos, esses animais não são diploide, como por exemplo o zangão, pertencente às abelhas, como a Apis mellifera,
O macho é haploide, só as fêmeas que são diploides, mas os machos são haploides. E existem vários outros animais, tá? Os esporófitos das plantas, que é a fase adulta, dependendo da planta é a fase duradoura, tá? Na maioria das plantas, o esporófito é a fase duradoura e diploide. Ela só não é a fase duradoura nas briófitas, que a partir das pteridófitas, os esporófitos é a geração diploide das plantas que produz esporos, como nós vamos ver agora nos ciclos reprodutivos, beleza? Então, vamos para frente. Vamos falar sobre o que é uma célula haploide. Vejam só, a célula haploide, ela tem os cromossomos em dose simples. Olha aqui, nós temos um cromossomo, 2 cromossomos, 3 cromossomos, 4 cromossomos. Eles não estão aos pares. Aqui, essa célula é uma célula, um gameta, representa um gameta da mosca da fruta, né? A Drosophila melanogaster, muito estudada, né? A questão genética, muito estudada, é um organismo modelo pelos geneticistas dos animais. E N igual a 4 cromossomos. E nós temos a célula diploide. Veja só a diferença entre uma célula haploide e uma célula diploide. Veja que os cromossomos na célula diploide, eles estão aos pares. Aqui está em dose simples, ok? Aqui estão aos pares. Tem um par, 2 pares, 3 pares, esses pequenininhos aqui, ó, e 4 pares. Nesse caso aqui são os cromossomos sexuais. Aqui é uma célula diploide de uma mosca da fruta com 2N igual a 8, que é o número total de cromossomos. Beleza? Vamos lá? Agora nós vamos para os ciclos reprodutivos. Vamos falar do ciclo haplonte ou haplobionte, tá? Então nós temos o organismo adulto, aqui embaixo, olha. O organismo adulto, ele é N, ou seja, ele é haploide e ele produz gametas por mitose, tá? Ele produz gametas por mitose, tá aqui, os gametas. Esses gametas eles se fecundam e formam um zigoto diploide. Aqui nós temos N, aqui N mais N, 2N, formando um gameta diploide, tá? E esse gameta, formando um zigoto diploide. Esse zigoto, ele sofre meiose. Essa meiose, ela é chamada de meiose zigótica, porque o zigoto sofre meiose e, portanto, essa é a meiose zigótica ou inicial. Por que meiose inicial? Porque é a fase inicial da vida do organismo adulto. Esse organismo adulto, né, o zigoto, ele sofre meiose e produz esporos, tá? Ele sofre meiose e produz esporos. Como ele sofre meiose, a meiose é reducional, ela reduz pela metade o número de cromossomos, originando um organismo adulto haploide, e começa aí o ciclo novamente, fechando o ciclo aqui, tá? Este ciclo ocorre em algas, em algumas algas e nos fungos. Nós vamos perceber que as algas, elas são bastante diversificadas em relação ao ciclo reprodutivo. Elas, dependendo do tipo de alga, elas ocorrem os 3 ciclos de vida nesses organismos. Ok? Vamos lá? Então esse foi o ciclo haplonte ou haplobionte. E ocorre nos fungos também esse ciclo, né? Os fungos, eles são
haploides. Vamos para lá. Mais um ciclo de vida, o ciclo diplonte ou diplobionte. Tá? Então nós temos aqui o organismo adulto. Esse organismo ele é diploide, tá aqui, ó, diploide. No ciclo anterior, o organismo adulto é haploide, é N. Nesse caso, o organismo adulto é diploide. Esse organismo adulto ele forma gametas por meiose. Essa meiose ela é gamética ou final. Meiose gamética ou final, que é já para produzir gametas. A meiose é gamética porque ela é uma meiose que produz gametas. Tá aqui o gameta masculino e o gameta feminino. No caso, eles se fecundam, tá? E formam um zigoto. Esse zigoto 2N, ele é diploide, sofre mitose e se desenvolve no organismo adulto. Então, fechando aqui o ciclo. Este ciclo ocorre em algumas algas e nos animais, como em nós humanos, nós mamíferos, nós temos esse ciclo de vida aqui, o ciclo diplonte ou diplobionte. Ok? Vamos lá? E agora o ciclo haplodiplobionte, né, que é o ciclo onde ocorre a alternância de gerações, ou chamado também de metagênese. Esse ciclo, ele ocorre, nós podemos ver aqui o esporófito 2N. Esse esporófito ele tem órgãos, tá? Chamado esporângios, que dentro desses esporângios as células sofrem meiose e dão origem a esporos. Esses esporos eles germinam quando eles caem em um ambiente favorável. Ele germina e produz um indivíduo chamado de gametófito. Esse gametófito ele é haploide, veja bem, após a meiose, essa fase aqui de baixo, ela toda é haploide, né? Essa fase é haploide aqui embaixo. Então esse gametófito ele produz por mitose gametas, e os gametas se fecundam, formam um zigoto, e esse zigoto por mitose ele se desenvolve no organismo adulto, né, que é o esporófito, fechando o ciclo. No caso dessa meiose, é uma meiose espórica ou intermediária, e esse ciclo ele ocorre em algumas algas e nas plantas. Esse é o ciclo dos vegetais, belezinha? Então nós temos, eu vou falar para vocês agora sobre diferenças entre esporos e gametas. Vamos ver algumas diferenças? Então nós temos aqui, os esporos, eles são produzidos por os fungos, né, pelas algas e pelas plantas. Esses esporos, eles são capazes, tá, de produzir um organismo adulto sem necessidade de ser fecundado, de serem fecundados, ou seja, eles são capazes de produzir um organismo adulto. Esse esporo, ele é o que? Ele é haploide. Isso aqui acontece nas briófitas, nas pteridófitas e em muitas algas. Esses esporos germinam e dão origem ao organismo haploide adulto, que nós chamamos de gametófito, no caso das briófitas e das pteridófitas e de algumas algas. Agora os gametas. Bom, o gameta ele é produzido através dos organismos adultos, né? Ele é produzido pelos organismos adultos, e o organismo adulto feminino produz um gameta feminino e o organismo adulto masculino produz um gameta masculino aqui, como por exemplo no caso dos seres humanos.
Esses gametas, geralmente eles produzem um organismo através da sua fecundação. Porém, os óvulos, os gametas femininos dos animais, também podem se desenvolver em um organismo adulto sem serem fecundados. É o caso da partenogênese. Tá? Esporo não, esporo só se desenvolve sem fecundação, né? Em um organismo adulto. Um exemplo claro disso aqui são as briófitas. E esse aqui, no caso dos animais, os espermatozoides e o óvulo se fecundam produzindo um organismo adulto, porém o gameta feminino, em alguns casos, como por exemplo no desenvolvimento das abelhas, né, os machos são haploide porque eles desenvolvem-se por partenogênese. Beleza? Vamos lá. E aqui nós temos um exemplo de ciclo de vida de planta, que é o ciclo da nossa espécie, dos seres humanos. Aqui nós temos o ser humano é um organismo dioico. O que é um organismo dioico? Que eles têm os sexos separados, ou seja, tem o macho e tem a fêmea. Do contrário, o organismo seria monóico, né? Onde ele é macho e fêmea, ou seja, os dois sexos no mesmo organismo. O organismo dioico, os sexos são separados. Células nos testículos do homem e nos ovários da mulher sofrem meiose e formam seus gametas, tá? Sofrem meiose e formam seus gametas. Essa meiose é o que? Meiose gamética. Então nós temos aqui os gametas masculinos e o gameta feminino que fecunda, produz um ovo ou zigoto, né? Tá aqui a fecundação do espermatozoide no óvulo, né? No ovócito. E esse ovo, que chamamos de célula ovo ou zigoto, desenvolve-se por mitose e gera um organismo que se desenvolve, né? Através do crescimento pela mitose, dando origem aí um organismo adulto e fechando o ciclo. Este é o exemplo de um ciclo de vida diplonte, é o nosso ciclo, ok? E aqui nós temos um ciclo haplodiplobionte, que é o ciclo das briófitas, tá? Ciclo das briófitas. Briófitas são plantas avasculares. O que são plantas avasculares? São plantas que não possuem vasos condutores de seiva. Nós temos a seiva elaborada e temos a seiva bruta. Então as briófitas, elas são plantas pequenas, ou seja, de pequeno porte. Tá aqui, ó. Vamos aqui prestar atenção. Aqui o indivíduo adulto. Aqui nós temos essa parte da planta aqui, é a parte duradoura, a parte haploide, que é um gametófito, N, ó, tá dizendo, ó, N, ele é haploide, e nós temos o esporófito 2N, que é diploide. Aqui nós temos uma cápsula, que é onde ocorre a formação dos esporos, aqui a cápsula, através de meiose. Essa meiose é espórica ou intermediária. Então nós temos aqui a fase da meiose. Essa meiose forma o que? Forma esporos. Esses esporos são eliminados aqui da cápsula, tá? E eles germinam e se transformam em indivíduos adultos, tá aqui, ó, que nós chamamos de gametófito. No caso das briófitas, os gametófitos, eles são dioicos. Existe o gametófito feminino, masculino, e o gametófito feminino, tá? Então esses gametófitos, eles produzem, esse aqui produz o gameta masculino e esse produz o gameta
feminino. Esses gametas, tá aqui, ó, os anterídeos, tá? Que são os gametas, nós chamamos de anterozoide, né? Migram para cá através de ajudado pelas gotículas de chuva ou de, né, e de água, e fecundam aqui o arquegônio. Isso aqui é chamado de arquegônio. Então aqui está o gameta feminino produzido por esse gametófito aqui, e aqui está o gameta masculino produzido por esse gametófito aqui. Aí acontece a fecundação, tá aqui o zigoto 2N. Esse zigoto ele vem formar essa parte aqui, ó, que é o esporófito, que é a parte diploide dessa planta, é a fase. E nesse caso, no caso da briófita, a fase duradoura é a fase haploide, que é o gametófito. Então aqui é o ciclo do ciclo haplodiplobionte, que também apresenta a alternância de gerações. Onde é que está a alternância de gerações aí? Tá aqui, ó, nós temos uma fase diploide, tá aqui. Depois que sofre a meiose, passa pela fase haploide, né? Então tem duas gerações aqui, uma geração haploide, que vem até aqui, ó, até aqui, né? Depois da fecundação começa a geração diploide, que forma essa parte aqui, ó. Ciclo de vida de uma pteridófita. Então nós vamos ver aqui mais um exemplo do ciclo que tem alternância de gerações ou metagênese, né, que é o ciclo haplodiplobionte. Nesse caso aqui é de uma samambaia, que é uma planta muito conhecida aí, que as pessoas usam como plantas ornamentais, né, em casa. As pteridófitas, embaixo das suas folhas, na parte inferior das folhas, elas possuem umas estruturas que são esses pontinhos aqui amarronzados, ó, tá? Esses pontinhos são chamados de soros. Esses soros é onde estão as estruturas chamadas esporângio, que é essa estrutura aqui, ó. Essa estrutura aqui. Esse esporângio, ele sofre, as suas células no interior desse esporângio sofrem meiose, e essa meiose dá origem a esporo. No caso aqui seria, aqui nós temos a meiose espórica, né? Forma o esporo, que é haploide. Esse esporo, como nas briófitas, ele cai em uma região, num local úmido, e ele germina, formando um gametófito. Esse gametófito ele é chamado de prótalo, tá? Que é um gametófito haploide, ele é haploide. Só que qual é a diferença desse gametófito para o gametófito das briófitas? Os gametófitos da briófita, eles são dioicos. Esse aqui não, esse aqui é monóico. Ele produz tanto a célula, o gameta feminino, como o gameta masculino. E esses gametas fecundam-se, ó, tá vendo a fecundação aqui da osfera pelos gametas produzido aqui, ó, os gametas masculinos. O gameta feminino chama-se osfera. Aqui na reprodução, aqui na fecundação ocorre a formação do zigoto, que é 2N. Esse zigoto germina, tá? Germina, né? Ele cresce, ou aliás, ele se desenvolve numa planta adulta que nós chamamos de esporófito, Então nós temos aqui a alternância de geração. Nós temos a fase diploide, tá aqui, ó, a fase diploide. A partir daqui a fase diploide, a partir da fecundação. E a fase haploide começa aqui, depois que os esporos, as células são formadas, os esporos, que é por meiose, então começa a fase haploide, tá? Até a fecundação. Então, alternância de gerações, uma geração haploide e uma geração diploide. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, vimos aí os ciclos reprodutivos. Espero que vocês tenham entendido.
Qualquer coisa, mandem suas dúvidas para o canal Biologia e Cidadania. Muito bem, pessoal, esse foi mais um vídeo do canal Biologia e Cidadania. Espero que vocês tenham gostado e se você gostou, você dê o seu like e compartilhe o vídeo, dê o seu joinha. E se você não se inscreveu no canal, se inscreva, assim você vai estar ajudando o canal Biologia e Cidadania. E muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.